Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo, empolgante desvio de retina. Estou aqui com o fiel, maravilhoso, sensual Vitor Grande. Fala, galera. E hoje o nosso convidado especial, Caio, do podcast Aquele de 30. E aí, Caião, beleza? Beleza. Tô começando preocupado, né? Porque pra saber, vocês me falaram que o programa tem mais de uma hora, eu fiquei agora noiado se eu tenho conteúdo pra segurar mais de uma hora aqui. Vamos ver. A gente consegue, pô. Eu chuto que você tenha, viu, Caio? Só se você começar a contar as histórias da sua vida, eu acho que vai ter mais de uma hora, hein? Veremos, porque agora eu não. Depois de que eu ouço vocês, né? Quando eu vejo lá a quantidade de programas, o meu não pode ter menos, porque eu vou me sentir pouco prestigiado, entendeu? No último programa, né, Caio, o nosso último que a gente gravou, que vai ser postado, né, o último do ano, a gente falou que a nossa meta pra... Eu falei, né, e o Victor vai ter que aceitar, que a nossa meta pra esse ano agora, porque esse episódio também vai ser o primeiro do ano, né, de 2021, a gente vai gravar 52 podcasts esse ano. Então, assim, já falei pro Victor, ele tá aceitando, e é isso aí, vai ser um por semana. Se não for mais, né, pô? Eu acho. Inclusive, eu acho que um por semana é o mínimo que os ouvintes de vocês merecem. É, isso aí. Olha, que bonito. Inclusive, a gente gravou hoje também esse episódio. O É a episódio maratona passado de final desse. de ano, né? É isso aí. É a maratona. Não, vamos fazer um negócio? No podcast passado, o Victor deu um recado pra todo mundo. Eu acho que vale a pena a gente falar antes sobre esse recado, pra que o pessoal, que às vezes tem gente às vezes que não ouve até o final, né? E é uma coisa muito positiva, Victor. Então, se quiser falar sobre... Fechou. Então, que no outro podcast que a gente gravou, Caio, eu tava falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho da questão da pandemia, como tem sido difícil para as pessoas e tudo mais. E eu aproveitei o gancho e eu falei um pouquinho da ONG que tem aqui na nossa região, né? Para quem não sabe, o Caio também mora na cidade de São Pedro, né? Ele é daqui. E a gente tem uma ONG aqui que foram dois amigos nossos que ajudaram a fundar. Ela se chama ONG Interior do Bem. E ela tem ajudado as famílias que passam necessidade, principalmente nesse momento aí na pandemia. Só que eu puxei esse gancho no outro episódio, no fim do episódio, né? Então a gente procurou agora puxar esse gancho agora no começo para todo mundo conseguir escutar. Então, quem for da região e puder ajudar eles da forma que seja, eu acho que isso aí, vindo do coração, não importa muito em quantidade de dinheiro ou roupa ou o que vocês tiverem aí para doar. Pode ser ajudando também a ONG, caso eles precisem, e sempre estão precisando de gente para ajudar. Então é isso. E se você não é da região, ajude a ONG próxima de você. Se vocês tiverem uma ONG próxima de vocês, ajudem também. Ou pessoas que vocês sabem que estão precisando de ajuda nesse momento, porque é um momento delicado para todo mundo, né? Show. É o que a gente falou, até a gente comentou no anterior, né? O que às vezes é pouco pra você pode ser muito pros outros. Então, vamos todo mundo se ajudar aí, que acho que juntos somos mais fortes aí dentro desse momento que a gente tá passando. Mas vamos lá. Ô, Caião, acho que é a primeira vez que nós estamos recebendo um podcaster aqui no nosso podcast. Então tá muito legal, né? tá muito legal. Mas além de podcaster, quem que é o Caio? Conta aí um pouco de você, um pouco do que você tá passando. E eu quero saber assim, por que você decidiu começar o podcast? Esse é o ponto legal também que eu queria saber. Então, minha vida, ela é uma loucura, né? Eu sou jornalista, eu sou nordestino, mas daí, rapidinho, você está me ouvindo, por favor, é a mesma coisa que eu falo no meu podcast em todos os episódios. Se vocês ouvirem gatos malucos, tá? São os meus gatos, que eles, toda vez que eu tô gravando alguma coisa, eles incorporam um demônio e é isso, tá? Não tem problema, Caio, porque aqui na minha janela você vai ouvir maritaca, você vai ouvir passarinho, você vai ouvir cigarro, você vai ouvir o homem no gás, você vai ouvir todo mundo. Não tem problema. É um safari. Basicamente. Então, eu sou jornalista, né? Eu sou nordestino, minha família é nordestina, do Rio Grande do Norte, mas logo cedo, eu acho que eu tinha uns 10 anos mais ou menos,
a minha família se mudou para o Acre, então eu sou uma pessoa de extremos geográficos. E foi onde eu me formei, onde eu vivia mais da metade da minha vida. E daí comecei a trabalhar também no começo da faculdade, trabalhei em jornal, trabalhei no online, trabalhei em assessoria de imprensa e trabalhei no rádio. Eu acho que muito do que eu faço hoje no podcast veio muito desse lugar mesmo. O rádio, ele é uma mídia que é apaixonante. Eu tinha feito rádio só na faculdade. Quando eu fui para o dia a dia da profissão, é bizarro o quanto que é legal como o rádio funciona, o quanto que ele é cativante e o quanto que ainda hoje, mesmo em tempos de internet, ele fala com tanta gente, assim, e ele se transforma, né? E tá aí a crescente do mundo dos podcasts para provar que é um filho do rádio, não deixa de ser um filho do rádio, né? E o meu podcast, ele surgiu muito como uma necessidade de falar coisas mesmo, de botar para fora umas noias da minha cabeça, porque todas as pautas são muito relacionadas à minha loucura, né? A minha falta de juízo. E ele começou... Na verdade, eu comecei a gravar em março desse ano, então ele é um filho da pandemia. Foi um período, o início da pandemia, que estávamos todos isolados, sem saber o que era coronavírus. E daí eu estava em casa, você imagina, uma pessoa desconhecida, sem amigos, né, numa cidade que tinha acabado de chegar. E eu precisava dar vazão ao meu poder criativo e à minha produção e sair também do meu lugar comum no trabalho, que acaba automatizando o processo para passar nervoso, né? Porque fazer podcast é passar nervoso. É a internet que cai na hora, é o entrevistado que desmarca e você não sabe exatamente o que você vai botar no ar na próxima semana. E eu tava com muita saudade desse frio na barriga, de falar com gente Putz, cara, a gente já falou com tanta gente, a gente já falou do Nordeste, já falou de gente do Acre, do Amazonas, a gente já foi pro Sul, a gente já foi para muito lugar. E eu não esperava, então... É isso, assim, o podcast é a minha forma de expressão e de falar bobagem, né? Que você vai ouvir meu podcast só tem bobagem e sem exposição, né? Que eu tô me expondo a cada episódio e jogando qualquer possibilidade de alguém querer um relacionamento afetivo comigo depois dele. E tem coisa mais gostosa que isso, cara? É isso aí. Faz parte, né? Porque... Ó, eu já combinei com o Vitor que a gente tem que soltar os poucos, os podres, sabe? Ai, meu amigo, eu já soltei tanto. Mas, Caio, pelo menos você sabe que vai ser genuíno, né? Se alguém aparecer na sua vida, vai ser de verdade. Já vai saber todos os seus podres e já vai ter certeza que vai querer ficar com você, né? Isso é verdade. Deixa eu dar valor, porque essa pessoa me ama muito, né? Já vou até deixar aqui o meu recado, tô solteiro. É sacanagem, não, brincadeira. arroba Caio. Estamos aqui no mais um episódio do Tindercast. Gostei desse nome de podcast. Gostou? Vamos fazer. Aí, ó. Ok, vamos fazer. Pode Não, patentear a gente pode fazer um ideia. especial de Dia dos Namorados. A gente faz um especial de Dia dos Namorados pra arranjar uma pessoa pra... Ai, Viu, mas Deus. Caio, pode patentear a minha ideia aí do Tindercast, faz um só sobre relacionamento agora. Então, você sabe que, dando até spoiler a minha segunda temporada, que eu dei uma pausa do ritmo que eu tava levando, porque a minha segunda temporada vai ser só sobre afeto, sobre sexo, sobre sacanagem, porque foi muito legal tudo que eu já fiz disso na primeira temporada. Eu falei, gente, a galera gosta de uma safadeza, vamos falar de safadeza. Com certeza, cara. Isso aí é um público imenso, né? Todo mundo, mesmo que não explicitamente fale, mas todo mundo gosta no fim das contas, né? É isso aí. Apesar da pandemia, é isso aí. Faz parte, né? Ninguém deixou de gostar de safadeza por causa da pandemia, né? acho que não foi um micróbio que fez a cabeça das pessoas mudarem nesse sentido, né? E como é que funciona o seu podcast, Caio? Você tem pauta? Você pensa nas perguntas antes de fazer? Tem convidado? Como é que funciona mais ou menos a dinâmica do seu podcast? Cara, eu decidi que eu queria
colocar em prática muita coisa que eu não estava usando há muito tempo também. Então, o meu podcast ele já mudou muito, né? De março para cá. Ele começou muito como um papo de amigos, assim, sem um tom de entrevista. E com o tempo ele foi tomando naturalmente um formato meio de conversa, de entrevista. Meu programa é roteirizado. Eu não sei fazer como vocês, eu admiro super quem consegue deixar rolar, mas é como eu estava falando. Como eu sou o editor dessa bagaça, se eu deixar rolar, a gente vai falar 2 horas, 3 horas, e eu não dou conta de editar tudo isso, porque não tem condições. Então eu roteirizo meu programa do começo ao fim. Claro que a conversa vai tomando outros rumos e é um roteiro que é muito aberto para isso também. E eu converso com uma pessoa por vez também. Adoraria fazer uma roda assim como vocês, conversar com mais gente. E quem sabe no próximo ano dá certo isso. Mas é uma dificuldade muito de técnica, né? Dificuldade de aparelhagem e de ter essa dinâmica com todo mundo. Mas é um programa roteirizado, é um programa que já segue com uma pauta, ele já sai de uma pauta que, como eu falei, é uma noia, uma coisa que eu tô preocupado, uma coisa que tem me tirado sono. Então a gente tem episódios de tudo quanto você imaginar, assim. Tem de nude, a lógica do nude que eu sigo não entendendo até agora. Tem episódio e a gente fez um mês também de assim, uma série de programas relacionadas a bem-estar psicológico, então falando com, enfim, psicólogo de vários lugares do Brasil sobre autoamor, autoestima e coisas assim pra gente viver bem. E é isso, assim, eu não sei, eu tô vendo, né? O bom de ser um podcast, um criador de conteúdo pequeno, é que a gente pode fazer o que der na telha, não é mesmo? E paciência. Depois, lá na frente, se um futuro anunciante quiser que a gente tire do ar, a gente tira, porque afinal de contas a gente precisa de dinheiro. Não, eu tava falando, a gente tava fazendo a gravação, né? A última gravação, e eu falei assim, não, porque os nossos 3 ouvintes precisam saber dessa informação, né? Mas é bem isso mesmo, né? Ô, Caio, mas eu tenho uma teoria sobre o nude. O nude é uma amostra grátis. Será que é grátis? Entendeu? Tão grátis. Assim, será né? será que ela não tá esperando outra nude isso, de volta? Entendeu? A minha pressão é essa, porque às vezes eu recebo um gratuito. É educado responder uma nude com outra nude, né? É isso, entendeu? Porque, tipo assim, eu não gosto de me sentir obrigado a nada. Então, assim, ocorre de eu receber, assim, no meio do dia. E aí? Entendeu? O que você faz com essa informação? Entendeu? Oi, tudo bem? Você vai no banheiro? Você faz eu não sei o que eu faço, assim, com essa informação anatômica a respeito de outra pessoa, entendeu? Só joga aquele oi, tudo bem? E assim, não Quanto sabe o que dizer também, né? Tipo, poxa, parabéns. Sei lá, o que você diz? Obrigado, Nude. Obrigado, né? Obrigado. Valeu. Obrigadão, valeu. Só manda o emoji de palminha, né? Vai saber. Então, aí eu fico assim... Ô, amor, aquela mãozinha hang loose. Tem um lance que é tipo assim, eu não sei se... Eu não sou muito do lance do signo, mas aí eu entendo um pouco, né? Já dei uma lida. Eu sou de Libra, e libriano, ele não gosta de deixar ninguém chateado. Então, quando eu recebo um nude, eu me sinto pressionado. Vai que essa pessoa tá mal e precisa de um biscoito. Então, sabe assim, eu fico me obrigando a dar um biscoito à altura, às vezes, sei lá, no meio do dia, sabe? Você não tá no momento pra uma coisa dessa. Mas aí, você dá um biscoito. Você tá resolvendo os problemas, tipo, assinando papel. Entendeu? Sei lá, nude. Pô, assim, tá lá nervoso, que feedback né? que eu dou pra esse cara? Que feedback que eu dou pra essa pessoa? Tá lá limpando a caixinha do gato, recebe um nudes e fala... Entendeu? Mas, o que mas, diz, gente... né? Não posso só visualizar, não posso dar uma curtida. A pessoa que, sei lá, tava mal, vai ficar pior por minha causa. Então eu fico, poxa, parabéns, hein? Que bonito esse nude. Que legal, cara, hein? Mas na boa, assim, tentando na maior seriedade possível, eu acho que não é uma responsabilidade sua, na verdade, né?
A pessoa se sentiu livre para te mandar aquilo, ela te mandou aquilo porque ela quis. Então não é muito a sua responsabilidade. Você não. Que nem no caso você falar, sei lá, receber no meio do dia. Você não pediu por aquilo, você não estava provocando aquela sensação e querendo receber aquilo. Simplesmente recebeu e a responsabilidade não é sua, entendeu? De dar o biscoito, entendeu? E tá tão comum. Eu tenho uma galera que eu, sei lá, que eu nem conheço pessoalmente, que juro pra você, de vez em quando chega a notificação, eu já nem abro, né? Você já fala, gente, eu não vou abrir essa foto. Eu não tô. Porque assim, o que me falta, a compreensão é, por exemplo. Você fala assim, hoje não, paro. Isso. Hoje não, o João paro. falou que é uma amostra grátis. Gente, não me interessa ver o corpo de outra pessoa se eu não tiver acesso àquele corpo, tá entendendo? É isso que eu não entendo do nude, a minha dificuldade é essa. Esse é um grande problema do nude. Você não chega no. Você não tem a possibilidade do vias de fato, dependendo da localização dessa pessoa. E né? assim, aproveitando aqui esse espaço, você do Acre que me manda nude, não manda, gente. Não adianta, eu não vou pegar um avião, entendeu? Você já olhou a passagem? Você já olhou o valor da passagem? Você vai vir do Acre para São Paulo, que é, sei lá, R$2.000 a passagem? Não vai, entendeu? Eu não vou também. Pra que a gente vai se iludir? Não me manda esse nude, eu não vou retribuir, obrigado. Adorei que essa mensagem foi direcionada, espero que a pessoa não ouça o episódio, hein? Senão pode ser que espero ela se que sinta ouça. ofendida. Já eu quero que sim, né? Muito bom. Ô, Caio, você falou que você é um filho do rádio. E eu acho que é muito louco como as coisas foram acontecendo, né, pro surgimento do podcast. Mas antes disso, eu queria até falar, é um assunto interessante. Tinham as rádios piratas, né? Eu acho que tem até hoje esse negócio das rádios, né? E eu tava falando com o pai de uma amiga nossa, e ele jogava basquete, né? Ele sempre gostou muito. E na época ele falou que não tinha nenhum lugar que ele pudesse falar sobre isso, conversar sobre isso. E eles criaram uma rádio pirata na época para falar sobre basquete. Então, na verdade, eu acho que talvez o podcast ele é uma união desses dois, do rádio convencional mesmo e do rádio pirata. Não sei se fala pirata, não sei direito como que fala, mas foi um casamento, né? Uma união desses dois, porque assim, tudo que a gente fala aqui, toda essa... você pode falar o que você quiser, falar o que você quiser assim, né? Você pode falar o que der na telha, de forma espontânea, numa estrutura de conversa, né, numa estrutura diferenciada que você não, às vezes, é meio engessado no rádio, né, porque tem um business por trás, né, o rádio tem um business, né, então acho que foi essa muita união, né, não sei se você já teve contato com algumas rádios assim, se você já ouviu Então, falar. lá no Acre, né, é onde eu cresci, lá tem uma rádio, ela hoje em dia é uma rádio histórica, é um patrimônio, na verdade. O Acre, imagina, a história do Acre, o estado se formou na Amazônia, mediante ciclos da borracha, né, na produção da borracha ainda nas guerras mundiais, e as localizações numa época em que as cidades elas não eram tão povoadas, tão populosas, a rádio era o único meio de comunicação entre esses lugares, e é interessantíssimo, porque quando você entra na Rádio Difusora, que é o nome dessa rádio Difusora Acreana, e você conversa com os radialistas mais antigos, tem histórias hilárias, assim, de gente que ia até o rádio para passar o recado para a família dele no meio da floresta, e eram recados que não eram muito para as outras pessoas que estavam ouvindo. Era tipo assim, a pessoa chegava e dizia, olha, fulano de tal, estou bem, cheguei bem, não sei o quê. E o tanto de mensagem engraçada que tem no arquivo da rádio, de assuntos que você não imagina o que a pessoa estava falando para outra, porque além de tudo tem a forma de falar da pessoa da Amazônia, do amazônida, que são palavras que são muito engraçadas. Então, eu acho que o rádio ele tem assim, sobretudo quando você pensa em rádios menores, eles vêm muito com esse poder subversivo, né, de comunicação e quase sempre de uma contracultura, porque quando você fala de um assunto que a grande mídia não está interessada, você está subvertendo uma lógica, né? E isso é muito massa, de você imaginar que o podcast é isso. E a respeito da linguagem,
é muito doido como o próprio rádio convencional, hoje em dia, ele já não é tão engessado quanto já foi, assim. E talvez seja uma demanda do podcast, talvez seja o podcast tenha modificado a rádio normal, aquela forma engessada de falar. Quando você vai ouvir uma rádio, sei lá, como o CBN, nem sei se pode falar, né? Mas enfim, uma rádio como a CBN, que é o dia inteiro de notícias, você não vai conseguir, não ia ter como o jornalismo se manter o dia inteiro com o ouvinte falando engessado como era um tempo atrás. Então, hoje em dia, está cada vez mais uma linguagem muito unificada e muito parecida, né? Os jornalistas falando com muito mais traquejo, muito mais molejo, em forma de conversa mesmo. Então, eu acredito muito nisso, assim, eu acredito muito que a tendência é tudo meio virar uma coisa só mesmo e a gente ficar cada vez mais parecido. Não sei se eu respondi a pergunta, já nem lembro. Eu acho que precisa Não, se adaptar, né? Todo mundo precisa se adaptar às épocas que vivemos, né? E alguém já mandou nude por essa rádio? Então, não sei, né? Manda áudio pelado, manda meio áudio safadinho, né? Deve ter, não sei. Sei lá, alguém que tá na Aqui floresta tem o lá. Loucuras de Amor, né? Aqui tem o Loucuras de Amor, né? Em São Pedro tem o Loucuras Não de sei Amor. nem se tem mais, Você né? manda um carro de som. Tem? Eu acho que tem. Você manda um carro de som lá pra pessoa. Meu sonho é mandar isso pra Manda. casa. Manda e Só grava. Tem que gravar, que é pra Tem gente que ver. gravar, tem que gravar. Uma vez na nossa época da escola mandaram pra uma menina lá na porta da escola, cara. Nossa! E todo mundo, a escola inteira na saída, assim, parou pra ver aquilo, cara. E ela ficou com a cara no chão. Na semana seguinte terminou com o cara. Eu também terminaria. Mas eu terminaria também. E conta um pouquinho mais, Caio, como é que funciona. Quais assuntos você tem falado mais, assim, no seu podcast? Então, vamos lá. Olha, eu comecei o podcast... Além de nudes, né? Além de nudes, né? Que a Safadezas, gente já nudes. sabe que você fala Aqui, bastante né? lá. Quando esse episódio sair, vai ficar parecendo que o Caio é o safadão do rolê, né, gente? Não, mas a gente fala de coisa séria, tá? É por isso que eu tô falando, não tem como o jornalista deixar de ser jornalista. Então, eu comecei falando... O primeiro episódio foi sobre medo de crítica, que eu acho que a minha demora, né? Eu comecei a trabalhar no podcast em março, mas ele foi sair, sei lá, em maio, porque eu tava com muito cagaço de apertar o publicar, assim, e ter que enfrentar isso. Porque eu venho de um lugar... Tudo bem, né? Eu tô em São Pedro, é uma cidade pequena. Mas eu venho de uma cidade que o meio jornalístico me conhece. Então eu ficava, putz, vou mandar isso, as pessoas vão ouvir, alguém vai acabar ouvindo, meus professores da faculdade vão ter vergonha de mim. Mas daí, depois que foi o primeiro, aí você, meu amigo, agora paciência, Exatamente. vão ter que me aguentar. E daí tem assunto de tudo, assim. A gente, assim, o que mais chega ali no jornalismo, a gente falou de alimentação na época que o Guia Alimentar Brasileiro chegou na Berlinda Nacional quando queriam tirar um pouco, modificar, na verdade, a escrita dele, o Guia Alimentar Brasileiro, que é um documento completíssimo que fala da alimentação ideal assim, no Brasil e levando em consideração as especificações do Brasil, as diferenças econômicas e as desigualdades todas. Então é um documento maravilhoso e eu me senti muito jornalista mesmo fazendo esse programa, porque foi uma pauta que eu estudei pra caralho, assim, eu passei, sei lá, 2 semanas mergulhado nesses assuntos. Minha vida cada dia mais tem encostado também em temáticas raciais, então tem podcast, tem episódio sobre isso, tem episódio como eu falei, de psicologia. Eu também amo muito estudar psicologia como livro de cabeceira. E no mais, tem o quê? Aplicativo de pegação, e tem relacionamento, tem a morte do amor, sabe? A morte do amor romântico. A gente tem falando de muita coisa maluca, assim. E é tudo questão, né, gente? É a pessoa que... Eu fico falando que eu fiz terapia
no ano passado, aqui em São Pedro, e eu tive que parar, e como eu tô sem terapia, é o podcast. Com certeza. Cara, e terapia é super importante hoje em dia, né? Ainda mais em tempos loucos que vivemos, né? É isso. Eu acho que, cara, todo mundo deveria fazer terapia na vida, assim. Se é um conselho que eu tenho pra deixar aqui para quem tá ouvindo faça terapia. Se um dia você puder, tiver condições, faça. E é muito louco, Eu né, entrevistei minha Vitor e Caio, terapeuta né? até. Ai, que legal. Ah, Que é? Que massa. legal. E é muito louco, né? Você imaginar que a gente, no ano de 2020, onde você tem um celular que faz tudo quase para você, todo o tipo de tecnologia possível, as pessoas ainda têm preconceito em relação a, a ir na terapia, né? Eu acho ainda mais, muito mais no meio masculino, né? Eu percebi que o homem, ele tem uma jornada muito diferente da mulher do autoconhecimento, né? Eu acho que uma das coisas que eu ganhei com a pandemia, vamos falar assim, né? Porque não foram só coisas. Eu tento levar as coisas para um lado positivo. Foi essa parada do autoconhecimento, sabe? De externalizar certas coisas que eu sentia e procurar entender o porquê que vinham certos sentimentos em mim. Então, isso teria sido amplificado muito mais com uma possível terapia, né? Mas a gente é criado, né? Os homens são criados para, por isso que eu falo assim da toxicidade do machismo na nossa sociedade. A gente é criado para não ter esse tipo de sentimento, né? A gente não é criado para desenvolver isso em nós, porque a gente sempre tem que ser o pilar, né? Tem que ser a pessoa que não chora, a pessoa que vai estar ali sempre firme, né? Então eu vejo que no meio masculino existe um preconceito muito besta, né? Hoje, ainda mais na nossa roda já existiu, né? Porque eu falo nossa roda porque eu e o Vitor a gente é amigo já há muitos anos. Mas hoje eu percebo que as pessoas mudaram muito essa cabeça e eu fico muito feliz em relação a isso. Mas ainda existe, cara, uma coisa gigantesca de homens que acham que é uma besteira, sabe? Ah, isso daí é uma besteira, não sei o quê. E eu fico achando assim, meu, esses são as principais pessoas que precisavam, porque provavelmente é uma criação dos próprios pais que precisavam também ter feito terapia e não fizeram, e colocaram todas as frustrações desse filho que também vai viver numa ignorância de si mesmo. Isso que é o pior, né? É isso. E eu acho assim, falando agora um pouco de vivência, eu acho que o que você diz, pelo menos é o que eu vejo muito em relação, sobretudo em relação ao homem hétero, né? Porque eu acho que no meu caso, homem gay, hoje em dia, depois de duras penas, muito bem resolvido, a gente já tem fatores diferentes de compreensão de quem a gente é no mundo, e a gente já entra, eu acho que é muito mais fácil até a gente dar uma pirada, assim, sabe? Porque é isso, a gente é criado nesse mesmo sistema, o sistema do homem que tem que ser avesso a tudo que minimamente se remeta ao feminino, a uma coisa mais delicada, uma coisa que pense no interior, e ao mesmo tempo, pelo menos o homem gay falando de mim, é uma coisa que sempre, uma necessidade que sempre foi presente, assim. Então, de repente, não que não exista machismo no mundo gay, que existe para um caralho, porque isso é um traço da sociedade que todos nós estamos, assim. Mas eu percebo que acaba sendo uma preocupação pelo menos também na minha bolha, né? Eu posso falar apenas da minha bolha, de gente que, pelo menos meus amigos gays, eles fazem terapia, ou já fizeram, ou querem fazer, mas ao mesmo tempo é um desafio para todo mundo, né? Porque eu vivo dizendo assim, eu acho que a tendência dessa nossa vida sei lá, pós-moderna, para usar um termo meio Bauman, assim, é rolo compressor, né? Não dá tempo. Se a gente quer ter dinheiro na vida e quer tudo isso, não dá tempo. A gente não pode dar uma parada e, nossa, será que eu tô bem? Será que é isso mesmo? Porque parar é perder tempo, e tempo é dinheiro e tudo isso, e é uma loucura. Mas a cada dia mais eu acredito que as pausas que a gente vai dando são revolucionárias, assim, né? Que se você utilizá-las de forma boa, eu acho que é ela que renova a força para a gente continuar lutando e acreditando em alguma coisa nesse mundo doido que a gente vive. Com certeza, cara. Eu acho que a gente
evoluiu, como se os seres humanos evoluíram se questionando, né? Eu acho que ninguém evoluiu correndo atrás de dinheiro. Se você for ver nas épocas antigas, Grécia, essas coisas, ninguém correu indo atrás de dinheiro, indo atrás disso e daquilo. Os filósofos da época criavam as suas filosofias parados e pensando sobre a vida e se questionando por que disso acontecer, por que daquilo acontecer. Então eu acho que a evolução acontece muito quando você para, olha pra dentro e se questiona, né? É isso mesmo. E, e é engraçado, né? Porque a grande parte das pessoas eles acabam recorrendo à terapia quando você já está no limite, né? Acho que esse que é o grande problema, né? Você está no seu limite emocional, no seu limite físico e você recorre a isso, né? Não deveria. Deveria ser um movimento contrário. É que nem... Não tem um monte de gente que tá fazendo botox falam que, vou fazer um negócio no rosto porque é pra evitar que tenha certas coisas. A terapia também vai evitar que você tenha certas coisas, né? Então, sabe uma coisa que eu fico pensando, né? Não sei como que é a vida do Caio, né? Mas eu falo sobre mim, mas eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou branco, nasci em classe média, eu sou heterossexual, e eu fico pensando assim, e como será que são para as pessoas da favela, da periferia, né? Como são para essas pessoas que precisam pensar, e tanto que isso até é um dado legal. O número de suicídios, acho que ele é 70% maior em pessoas de renda mais alta. Porque as pessoas de renda mais baixa, em países com a renda mais baixa, elas estão mais preocupadas em colocar comida na mesa do que se preocupar com algumas coisas da própria mente delas, né? E eu fico pensando, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre alguma coisa disso. Como que será que é para essas pessoas, né? Essas pessoas que estão na favela, como que será que... Acho que não existe essa parada do autoconhecimento, né? Não dá pra... Não sei se real tem, né? Não sei o que vocês veem sobre isso também. Eu acho que não deixa de ser essa discussão que a gente está tendo, ela é com base de um lugar de privilégio imenso, né? Não tem para onde correr, assim. É realmente isso. Não tem como, se eu tenho uma família de 6, 7 pessoas no único cômodo que eu tenho que alimentar, não tenho condições de dar uma pausa e pensar se eu estou feliz com a minha vida. Não dá tempo, não tem condições. Não quer dizer que não existam problemas que precisam ser trabalhados, mas é isso. O que a gente vai fazer, né? Não dá tempo. E eu acho igual uma vez que já me falaram, Caio, você pensa demais. Sabe, assim, eu não sei que recorte, assim, putz, será que eu acho que eu tenho a minha vida muito despreocupada para eu estar preocupado, parado, pensando no sexo dos anjos, assim, sabe? Que talvez seja mesmo, talvez seja um lugar eu só posso falar desse lugar, né, da minha vida, e eu nem sou uma pessoa que me vejo com tantos, sei lá, não é nem com tantos privilégios, mas eu não me vejo assim numa classe social, putz, tá rico e uau, não é, entendeu? Mas mesmo assim, e eu acho também que tem uma questão de educação, né? Eu acho que tem um recorte muito de acesso à educação, assim. Porque eu lembro da história... Eu não lembro dos meus pais, por exemplo, preocupados se eles eram felizes na vida deles, assim. Eles são de outra época. Minha avó, no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, preocupada se... Nossa, será que... O que eu vou fazer da minha vida daqui a 10 anos? Será que eu estou com a autoestima boa? Entendeu? Isso, assim. E eu acho que está muito relacionado a... Acho que são muitos recortes, são muitas coisas envolvidas. É educação, é economia, E não sei, assim, sinceramente eu não sei como desenvolver, assim, essa opinião, porque é isso, a gente só pode falar do nosso lugar, né? Sim. Tem muita gente que fala que a gente tá vindo pessoas mais frágeis, né? As pessoas, os novos seres humanos que estão vindo, acho que desde a nossa geração, estão vindo cada vez mais frágeis, né? Mas o que acontece? O que as pessoas não levam em consideração é até uma coisa que falam naquele documentário Dilema das Redes, não sei se você chegou a assistir no Netflix, né? Eu sempre gosto de retomar esse assunto, porque assim, o ser humano, ele tem um gatilho na cabeça para viver em comunidade, faz parte disso. Só que a gente não está acostumado a ter, sei lá, 10 mil pessoas
julgando você ao mesmo tempo. Então, assim, sei lá, pessoas mais velhas, sei lá, dos 50 anos, assim, falam, agora todo mundo tem frescura, essa geração com frescura, mas o que eles não levam em consideração é que a gente, essas novas pessoas das novas gerações, elas são a todo momento bombardeadas com um monte de dedo, com um monte de coisa. Então, é uma tendência delas serem mais frágeis mesmo, porque o nosso corpo não foi preparado para esse tipo de abordagem. Então, isso que está acontecendo. Por isso que tem mais gente com depressão, tem mais gente se suicidando, tem mais gente com problemas, sei lá, borderline, não sei o quê. Porque realmente a gente está passando por um momento onde a gente está sendo bombardeado por informações e está todo mundo julgando todo mundo. Eu vou muito numa vibe de psicanálise, sabe? Que eu gosto muito de estudar. Uma vez eu estava vendo uma aula que fazia meio que um paralelo, assim, na verdade fazia um histórico de como que eram essas relações, sei lá, na antiguidade, quando na Idade Média, por exemplo, já pulando da antiguidade para a Idade Média para resumir, a relação que se tinha, por exemplo, com Deus, com a divindade. Então, Deus que vê tudo e eu peco e Deus vai ver e isso vai afetar a minha ida para o inferno ou não. E com a queda dessa noção e de Deus no centro de tudo, com o passar do tempo, né, falando com muito cuidado para que nenhum ouvinte religioso me cancele, entendam. É que, assim, sei lá, depois ali do iluminismo e dessas relações, dessas discussões todas, que Deus passa a não ocupar esse espaço central na vida do homem, as nossas relações mudaram à medida que, por exemplo, eu me arrumava para sair de casa, né? Tipo, eu saía de casa, em casa o farrapo, e você se arruma e sai para a sociedade te ver, né? E hoje em dia, com a internet, o que a gente fez, né? A gente trouxe todo mundo para dentro da nossa casa. Então, esse é um ótimo ponto de partida para você começar a pensar as relações que a gente está tecendo hoje em dia. E é como você fala, assim, eu vou fazer um story, mas eu não faço um story, sei lá, numa parede feia da minha casa. Então, a partir do momento, eu estou me montando para o olhar do outro, porque daí eu escolho um lugar, eu escolho uma luz, eu escolho um ângulo, e de repente eu estou trazendo o quê? Eu estou fazendo de todo mundo, né, que tem acesso a isso como se todo mundo fosse o Deus da Idade Média, né? Então, eu estou me submetendo a olhares de vários outros deuses, assim. E é isso, e cada vez mais. E daí, de repente, eu estou sempre me montando para o outro. Antes, eu só me montava para o outro lá fora. Porque lá fora, eu tinha que falar de um determinado jeito para que a pessoa me entendesse. Hoje em dia, não. Se eu sou uma pessoa que usa meu celular 24 horas por dia, falando do meu dia, eu estou 24 horas do dia me montando para o olhar do outro. Então, que relação maluca que a gente está tendo com isso e para onde que a gente está caminhando? Eu não sei, eu acho que a tendência é o negócio piorar e a gente realmente cada vez mais ficar um pouco doente mesmo, porque são outros tempos, não tem como. É fácil para um vovô dizer que as pessoas estão mais frágeis, se naquela época não tinha Instagram, né, minha gente? Não tinha a galera ficando rica às nossas custas aí. E hoje em dia tem 1 milhão de coisas. E assim, não se pode demonizar, né? Porque afinal de contas é uma tendência natural da vida. As coisas mudam, a vida é diferente agora. E ao mesmo tempo tem que se cuidar para não surtar e, enfim, cair no buraco, né? Eu não sei como resolver esse teorema, né? Eu acho que ninguém sabe, na verdade, né? Porque tem gente Ninguém sabe que dizer. prefere sair de tudo, mas daí eu acho que é um puta de um caminho também, né? Para quem consegue. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma tendência de mercado de trabalho, cada dia mais as profissões estarem de alguma forma envolvidas nisso tudo, então eu não sei. Uhum. Exato, porque você sai de tudo, você acaba, de certa forma, se isolando do que está se tornando a sociedade, né? Se você for parar para ver. Porque a sociedade está se tornando isso que a gente vive, está se tornando a rede social, está se tornando a tecnologia, a internet, vai ser isso, entendeu? O futuro da nossa sociedade vai ser isso. Vai ser a tecnologia, a internet, o celular na mão.
Então, você saindo de tudo isso, beleza, vai ser mentalmente, eu acho que vai ser bom para a pessoa não ter esse bombardeio de informações e não tá sempre ali naquele meio, mas de certa forma ele tá se isolando do que tá se tornando a sociedade. É bem Black Mas Mirror, não né? que isso Vocês já seja, viram aquele não que isso seja episódio muito ruim. do Black Mirror das curtidas? É aquilo, né? É aquela Exatamente. parada. É bizarro, bizarro, Eu consigo, bizarro. eu consigo também lembrar assim de um filme. Eu não lembro como que era. Como que é aquele cara que faz o Duro de Matar? O Mel Gibson, né? Duro de Matar Mel é Bruce Gibson. Willis. Bruce Willis. Eu sempre confundo, cara. O Bruce Willis tem um filme que ele faz que ele é um policial e ele tá numa sociedade onde todo mundo tem como se fosse uma cama que liga um negócio no cérebro e eles entram num jogo. Só que as pessoas ficam muito viciadas nisso e elas não saem mais na rua. As pessoas não saem mais na rua. E eu fico pensando muito num futuro meio distópico, assim, de chegar numa coisa dessa, assim, sabe? Das pessoas, tipo, só viverem realmente no virtual. Porque naquele lugar elas poderiam ser quem elas quisessem, sabe? Elas podiam comprar um avatar melhor, elas podiam fazer o que elas tinham vontade. Tipo, matar uma pessoa, sei lá, podiam fazer um monte de coisa lá dentro do jogo que não podia ser feito na vida real, né? E as pessoas deixaram de sair da rua, tipo, não tinha mais gente na rua, porque tava todo mundo fixado dentro daquele jogo, sabe? Então é muito louco, né? As coisas que podem acontecer, né? Eu não sei realmente se a gente vai ter esse nível de realidade virtual, assim, sabe? De você colocar um capacete. Ah, hoje já tem o óculos VR e tal, mas não sei se você vai colocar um capacete e você vai ser transportado. Imagina, ser transportado por um mundo, tipo, onde não. Onde você pode ser o que você quiser, sabe? É muito louco imaginar isso, É, né? cara, mas você vai precisar ser transportado? Você não vai, cara. É que nem o óculos de realidade virtual. Você vai botar ele na cabeça, vai abrir o olho, você já tá em outra realidade, É, cara. exatamente. E seu cérebro reage a isso. Não, já tá Eu sou de acontecendo, na humanas, né? verdade. Quando vocês começam a falar de ficção científica, eu já penso nas relações humanas, na sociologia, que eu sou bem dessa galera, né? Galera da faculdade que faz faculdade à Aham. noite, né? Você já deixei no ar, né? Faz faculdade à noite, você já sabe que já usa, já toma um vinho e, enfim, né? E fuma os negócios. Não é o meu caso, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas assim, eu fico pensando, porque quando o Vitor falou de se isolar, é por isso que surgem pautas no meu podcast, é porque eu fico, né, viajando. E eu fico pensando, o que é se isolar, né? O que é se isolar e o que é se conectar hoje em dia? Porque se eu fico no meu celular, eu, por exemplo, usando o meu exemplo de uma pessoa que abandonou uma vida num lugar, um grupo grande de amigos, pessoas que me conheciam desde a adolescência e vim para uma cidade nova. Eu pirei no início dessa mudança porque eu comecei a ficar sugado, mais do que eu já sou, pelas tecnologias, de passar, de olhar, e quando você vai ver aquele cálculo que o telefone dá toda segunda-feira de horas gastas, eu gastei mais de um dia inteiro em uma semana na internet, no Instagram. Aí você fica pensando, quando você vê o cálculo, eu perdi um dia, sabe? São 7 dias na semana, eu perdi um dia inteiro. Eu podia estar achando a cura do câncer, sei lá, sabe assim? Você podia estar usando meu tempo Você pra... se culpa, Sim. né? Você se culpa, você fala assim, caraca. E às vezes você fala que eu não tenho tempo. Como que você não tem tempo? Aí, você tem Exatamente, tempo sim. exatamente. Lógico que você tem. E daí aí eu ficava pensando, e eu respondia, porque eu roteirizando a minha própria vida, eu fico criando justificativa Uma para os meus fanfic, problemas. uma né? fanfic. E daí eu tava dizendo, eu usava esse argumento, mas, gente, Caio, poxa, você se mudou, você não tem amigos aqui nessa cidade. É o jeito que você tem que lidar com, enfim, participar da vida dos seus amigos é essa. Tudo bem ser assim. E ao mesmo tempo eu fico pensando, mas o que é se conectar? Será que eu estava me conectando de verdade? Será que isso é conexão? Será que se eu olhasse menos, eu ia deixar essas amizades para trás e ia perder esses vínculos? Como que faz isso, sabe, assim, hoje em dia? Então, eu coloco também em xeque isso, o que é se isolar e o que é estar conectado hoje em dia, partindo do pressuposto de que a internet, ela media essas relações todas, assim. Então, tô jogando aí pra vocês a noia e vocês que me ajudem. Vocês que se virem.
Não, mas eu acho que é isso também. Tudo tem que ter o balanço certo, né, cara? Na minha opinião. Não adianta você também se conectar e tá 100% do seu tempo naquele lugar e se desconectar do mundo real, né? Não adianta você trocar seis por meia dúzia. Então, eu digo assim, não adianta a pessoa também querer ser drástica na outra maneira também. Ah, não quero saber de tecnologia, eu não vou usar nada, eu não tenho celular, eu não tenho notebook, se o meu trabalho me pedir, eu não vou comprar, entendeu? Hoje em dia, essa possibilidade é complicada, então a gente tem sempre que, acho que, encontrar o balanço certo entre saber dosar as coisas, né? Porque assim, você que nem você falou, você ficou um dia inteiro, você fez a conta da semana, você ficou um dia inteiro com a cara no celular. Como é que. Cara, isso aí se a gente for ver, eu também fico. Eu também me pego às vezes e eu fiquei um dia inteiro no celular. E isso aí é, cara, complicado, porque se você for ver, você tá perdendo um tempo valioso de se conectar com o que tá fora da internet também, né? Então, eu acho que tem sempre que encontrar esse meio termo, né? Essa O linha é Caio, você até difícil. falou você falou uma coisa legal. Eu trabalho com marketing digital, né? Você falou de profissões, né? Que a internet dá vazão. Eu sou publicitário de formação e eu trabalho com marketing digital. E é muito louco pensar nisso, né? Porque o que a internet traz? A internet traz um senso coletivo de pertencimento. Você não quer. Por isso que é uma coisa tão viciante. Porque você não quer deixar de ver aquele meme, sabe? Você não quer deixar de participar daquela fofoca. Então, isso que desperta gatilhos nas pessoas para que elas fiquem tanto tempo conectadas ao mesmo tempo, né? Porque É o FOMO, né? Oi? O FOMO, né? Que tem se falado muito do Fear of Missing Out, né? Que é o medo de estar perdendo alguma coisa, né? Isso, e tem muita gente que usa esse... Eu uso esse... É fono que você falou? Fono, né? FOMO. 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 Usa o FOMO para se aproveitar das pessoas e vender coisas para elas, né? Isso eu acho negativo. Eu, como profissional, entendo que tem que existir uma ética nisso, né? Você tem que realmente trabalhar de forma ética, né? Então, isso é muito negativo. E eu tava assistindo um filme, até falando sobre isso, que me lembrou o Show de Truman. Já assistiu? Um clássico. Clássico, né? Eu fazia muito tempo que eu não assistia e eu fui assistir de novo, né? E é muito louco pensar que a gente tá praticamente vivendo isso, né? Tem gente que vive isso, cara. E 24 horas mostrando a vida, né? E eu achei muito louco. Eu fiquei pensando, caraca, velho. E lá, pelo menos, ele não sabia que tava acontecendo isso, né? Pra quem não assistiu, é que o Jim Carrey vale a pena, gente. É um filme muito bom. Tem na Netflix, aliás. E ele não sabia, mas a gente sabe, a gente quer que isso aconteça, né? Então é muito muito louco. Hoje em dia, na boa, eu já nem sei se todo mundo sabe que tá. Quando eu vejo, sei lá, que eu acho que é até um movimento que tá diminuindo no Instagram, que é a blogueira de lifestyle, assim, que passa o dia inteiro, do momento que acorda ao momento que vai dormir, eu já não sei, sinceramente, se ela sabe que ela tá num show de Truman, assim, ou se... O que é mais a vida. Mas é engraçado que você falou um negócio da bizarrice de usar essa necessidade de internet para vender, que é coisa mais maluca do que o Instagram colocar o negócio de venda, onde a gente foi acostumado a vida toda a ver a curtida. Exato. Gente, sabe assim... Quando eu vi isso, eu fiquei me sentindo um lixo, né? Porque eu ainda tô usando essa porcaria. Quer ver isso? Assim? Você tá se sentindo usado, né? Você fala assim, eu tô usando ainda. E eu tô usando, e eu vou gostar uma hora. Tipo, que é isso? Que é tipo, porra, o cara provavelmente deixou o mundo todo se acostumar a ir naquele lugar pra ver a curtida, pra chegar a um ponto ele dizer, ok, agora a gente vai botar um negócio pra vender porcaria. E daí bota lá o negócio. E a pessoa, obviamente, no afoito vai lá toda vez. Hoje em dia, eu já acostumei, né? Mas, pô, o começo, a raiva que dava, né? Quando você vai lá e clica no negócio, não é isso que eu quero. Nossa, mas olha esse tênis, que bonito. É isso, né? Não é isso que eu quero, mas nossa, eu quero olha que tanto. tênis.
Eu nem sabia que queria e agora preciso. Mas cara, o Facebook e Instagram viraram totalmente um lugar, Uma ferramenta de uma venda, né? plataforma de venda. Totalmente, cara, Exatamente. totalmente. De umas épocas pra cá, você só vê, cara, e quantos posts patrocinados a hora que você tá rolando o feed você vê. Aí você tá no story, você cai um post patrocinado, aí você tem que passar. Cara, não existe mais. Ou, tipo, você tem opção ou você não tem opção. Você não tem É. opção. O negócio virou uma plataforma de venda e esteja lá se você quiser. Se não, você vai estar por fora e é Tchau, e isso. você é só mais um. Não, Não e faz sem diferença se você contar. quiser sair. Pode É, sair. exatamente, é isso que eu ia dizer. Porque ainda rola um negócio de prejudicar quem é, sei lá, quem é como eu, que tem pouquíssimas pessoas, sabe? Assim, que é, por exemplo, o meu Instagram, ele é tipo conta comercial, mas eu não boto nada, né? É só para ver as métricas, para eu estudar mesmo métrica, né? Que eu comecei a estudar métrica há uns meses, daí eu falei, vou botar aqui, porque daí eu vejo como funciona isso no Instagram. E de uns tempos para cá, eu estava falando com os amigos e eles tiraram, né, o negócio, as informações da publicação, quando foi enviado, e aparece uma mensagem dizendo, mudaram as políticas da Europa. E daí eu mandei pro meu amigo, mandei o link assim num grupo, eu falei, gente, a gente tá na Europa, é isso? Falou assim, eu não tô entendendo. Mudei de continente, de sei lá o quê, de país, onde que eu tô. E daí eles tiraram, que é isso, né? Eles vão tirando essas coisas para ficar mais fácil para eles, né? E é isso, né, gente? Eu falando mal e pagando pau, né? Que a Né? pessoa segue lá. Não, mas a Apple agora ela tirou porque assim, no Instagram e no Facebook tem uma coisa que chama Pixel, né? Que você coloca numa página que você tem num site e ele rastreia e entrega. Se você estiver logado no Facebook, ele rastreia e fica entregando publicidade dessa empresa para você. E agora a Apple, ela fez por conta do LGPD também, que ela falou, da Europa, e que é mais forte do que do Brasil, do plano que lançou no Brasil, eles fizeram um negócio que não vai dar para fazer isso mais. Não vai, quem usa a Apple não vai, tipo assim, vai ser muito difícil fazer esse rastreamento de tudo que você faz ali nas redes sociais. E eles estão, tipo assim, meio limando. Eu acho que vai começar a ter uma guerra, viu? Entre Apple e Facebook, Instagram, sabe? Vai começar a ter umas brigas boas aí, porque, cara, hoje a gente tá na era da atenção, né? Eles usam nossas informações para vender, dizendo que eles querem otimizar o que a gente tá fazendo, né? Então, Com certeza. E também eu vi um documentário, você vai lembrar o nome, João, que teve uma empresa que usou todas as informações das pessoas que tinham Facebook para a campanha do Trump, né? Nos Estados Unidos. Essa empresa. é a Cambridge Analytica, mas eu não lembro qual que é o nome Esse. da série. No Netflix deve ter. Aí você vai lá, na verdade o Facebook vendeu a informação para essa empresa que trabalha com essa parte de, sei lá, de fake news e fez toda essa campanha do Trump aí baseado nas informações que eles tinham do Facebook de todas as pessoas, de todos os cidadãos que tinham a conta no Facebook ali, cara, com todas as informações que eles deixam lá. Né? Com certeza. Não. É bizarro. A gente tá vivendo isso nesse governo, né, gente? A desinformação, né? É até uma coisa que você falou, Caio, até queria retomar uma coisa que você falou interessante. Você falou assim, eu achei um absurdo da parte do negócio dos alimentos lá, né? Você falou, não é? Não sei como que é o Sim. nome? É o Guia O Guia Alimentar da população brasileira. Mas a gente tá vendo que o atual governo é isso que ele quer, entendeu? Ele quer bagunçar as coisas. Pra no final das contas dizer, tá vendo, gente, ó, essa Constituição não tá boa, vamos ter que mudar, né? Isso que tá fazendo, sucateando o SUS, sucateando um monte de coisa para que no final das contas privatize e as pessoas que não têm dinheiro não consigam ter acesso, não vão ter. E a gente vai plantando desinformação para todos os lados, entendeu? Isso que é mais do que de tudo tá acontecendo por causa da vacina. A gente falou até no último episódio, essa bizarrice que tá acontecendo aqui, que a gente podia estar pensando em várias outras coisas e tá acontecendo esse monte de merda. Então, já é normal isso acontecendo. Então, tá essa desinformação ainda mais aqui, porque eu não consigo entender. Tem certas pessoas viu? E você acha ainda que é de coisa, gente, por exemplo, pessoas que não teve acesso à educação? Não. Um monte de gente que tem acesso à educação, pessoas inteligentes, concursados, juiz, fez faculdade, o caramba, plantando desinformação para todo mundo, entendeu? Virou um pessoal que tá batendo palma para um governo
que tá falando um monte de merda. Né? Então, isso graças a muitas das redes sociais, né? Que dissemina isso tudo, né? Cara, uma das coisas mais bizarras que eu vi nos últimos meses foi médico anti-vacina. Eu não consigo entender, eu não consigo conceber uma lógica no mundo que existe um médico que, sei lá, posta coisa anti-vacina, de um modo geral, independente, né, de que vacina que seja. Mas é bizarro porque tem até uma coisa que você falou do dilema das redes, que é o negócio do algoritmo, né? Esse negócio da destruição a longo prazo da nossa noção de empatia e de coletivo, isso é o que eu mais fico abismado quando eu vi o documentário e antes mesmo que eu já tinha visto uns vídeos de neurociência falando disso, que é esse lance do algoritmo, como a gente vê coisas diferentes nas nossas redes, nas nossas telas, a tendência é que a gente não entenda muito bem o que o outro está vivendo, polarize, o outro está vendo a opinião ideias, do outro. E é a merda da polarização, que eu acho que é isso. Mas politicamente, eu fico entre querer chorar, querer gritar e ter esperança sempre, Sim. né? Quando eu vejo que tem sido uma tendência mundial, candidatos outsiders já não estão mais em alta, eu fico, né, tendo uma pontinha de esperança que talvez esse pico fora da curva política a gente consiga voltar minimamente para a normalidade futuramente, porque dá para ver nas eleições municipais do Brasil, assim, né? Obviamente teve gente que já era antigo, mas não tiveram tantos candidatos que chegaram com um discurso completamente fora da caixinha, como foi 2018, né? Então, eu fico feliz, assim, que eu fico esperançoso, minimamente esperançoso. Mas não deixa de ser absurdo acompanhar as notícias, né, gente? Pelo amor de Deus, você vê esse lance da vacina, que eu não vou nem me aprofundar porque vocês já falaram disso, pelo amor de Deus, né? Gente, não tem, é inconcebível você imaginar que daqui a pouco nações do mundo inteiro vão estar vacinando e a gente vai estar aqui olhando. E não vai poder viajar, nada, e não vai poder entrar. Vai estar bloqueado para as pessoas. Isso. Você não vai poder entrar, cara, no meu país, porque você não participou, entendeu? O país, um dos maiores países... Mas eu acho que no fim das contas eles vão ceder à pressão internacional, entendeu? Não vai ter como. Vão. Mesmo que as pessoas não queiram e exista uma resistência de certa forma, eu acho que a grande maioria vai acabar se vacinando, vai ter uma pressão externa aí que nenhum governo, e principalmente um desgoverno, não vai aguentar, entendeu? É o que eu acredito também. Eu acho que quando realmente tiverem vacinas possíveis aqui, não tem como, né? Não vai ter como segurar, né? Já tem, eu acho que até no plano de vacinação já tem algumas vacinas aí em nome, em pauta e compras sendo feitas e tudo mais. Aí, Caio, você falou que tava com quando você de falar pra uma pensar... hora, já deu uma hora aí, pô. Olha só a verdade, caramba, eu consegui, eu tô muito vencedor, porque eu consegui ter conteúdo com certeza pra segurar, porque como eu falei pra vocês, o meu é roteirizado, meu amigo, então eu sei quanto tempo vai ter, mas só se o convidado for monossilábico, aí destrói todos os meus sonhos. E qual roteiro você montou pra gente? Então, algum? eu falei com o João, né? O João, ele tinha sugerido da gente gravar também pro meu. E eu falei, João, é que o meu vai ser muito, né? Segundo em outras palavras, vai ser meio putaria, né? Será que a gente já tá nesse nível de amizade? Então, assim, não sei se é o momento, mas vamos ver aí, né? Mas é isso aí, cara. Se a gente sabendo sobre o assunto, tá tudo certo. Então pronto. Então vocês sabem. Se a gente já tiver feito, tudo bem. Isso é você que tá falando. Mas aí, Caio, conta aí pra gente. Quais são os planos para 2021? O que você tá pensando? Você já contou pra gente sobre
que vai ter uma nova temporada sobre o podcast. Mas conta pra gente aí quais são os seus planos para 2021. Então, assim, como eu falei para vocês, o meu podcast ele começou muito artesanal, né? Fazendo tudo pelo celular e pelo fone de ouvido. Pela primeira vez, depois de muito refletir, eu estou investindo um pouco mais em equipamento. E a minha ideia, na verdade, que eu não sei exatamente se vai conseguir se concretizar em 2021, mas eu quero pelo menos começar a construir alguma coisa, que é em relação a entender o podcast também como uma oportunidade de negócio, né? Para, quem sabe, no futuro conseguir monetizar esse negócio que a gente ama, para quem sabe ele se tornar pelo menos mais sustentável e não só gasto, né, com a gente. É ótimo fazer, eu não me vejo não fazendo mais, assim, acho que já entrou muito numa rotina, mas, pô, né, não custa nada, que a gente precisa de um dinheirinho também, é mesmo? Então eu acho que é isso, assim, é construir um pouco essa história e pensar, olhar para pro programa como uma forma de, no futuro, monetizar de alguma forma, não sei como, vamos ver, né? A gente falou muito, a gente também aqui fala muito, né, do local, de ter um local físico, né, de ter um local para ter essa troca, né, imagina, se a gente tivesse no mesmo ambiente, tomando uma cerveja junto, conversando, né, tipo assim, o papo seria horas e horas e horas a fio, né, então, acho que isso é muito importante, né, a gente vê muito, principalmente a gente vê exemplos, né, do Flow Podcast, por exemplo, que eu gosto bastante de assistir. Tem vários outros que também estão utilizando desse mesmo modelo, né? Eu não acompanho muitos outros, mas tu fala pelo Flow, né? Você vê, pô, como que é legal você ver os trejeitos da galera, né? Tipo, parece que você tá ali dentro mesmo, tem uma identificação muito foda. Então acho que também é um grande sonho pra gente também essa parte de se pagar, né? Da operação se pagar. É o meu maior. Foi como eu falei pra vocês, que no começo era tudo lindo, né? Tudo é um prazer. Nossa, eu estou editando meu podcast, tudo não sei o quê. Hoje em dia, tudo que eu queria era poder pegar esse bruto, enviar para alguém, toma que o filho é teu. Espero que não seja para mim um dia. Se você começar a trabalhar com isso, pode ser que seja. Não, eu espero fazer o mesmo que você. Não, Caio, você que tem mais. Eu sei que você gosta bastante de podcasts, você acompanha alguns. Eu queria passar alguns podcasts que você gosta. A gente conversou um tempo atrás sobre. Você falou que gosta de ficção também. Conta aí alguns que você indicaria para as pessoas que estão ouvindo, para elas também acompanharem. Isso, então, eu acho que existe uma grande. Na verdade, para quem está ouvindo, a ideia é que mais gente faça podcast de diferentes formas, de diferentes maneiras de fazer o negócio, porque daí todo mundo fica bem. Eu ouço parecidos com o nosso, eu ouço podcasts de comédia, eu ouço podcasts de ficção, e eu ouvi, que eu gostaria de indicar que eu ouvi há pouco tempo, que é do Mundo Freak, né? Um podcast enfim, que fala de coisas espirituais, fantasmagóricas e, enfim, é uma viagem. E daí eles fizeram há pouco tempo uma série dentro, que é uma ficção, que é o caso de Natália, alguma coisa assim. E daí foi muito bem feito, muito bem editado, e eu acho que é legal a galera também ter acesso a esse tipo de conteúdo para ver que podcast é um mundo de possibilidades, né? Eu queria também aproveitar e indicar um outro, que é de crime, que eu também gosto muito de ouvir, que o nome do podcast é Praia dos Ossos, é da Rádio Novelo, e ele conta um pouco o assassinato da Ângela Diniz, que quem for mais antigo vai lembrar, não é do meu tempo, eu só vi pelo Google. E daí ele é muito interessante também porque reconta todo o caso, assim, né? Desde de quando ela conheceu o assassino até o julgamento depois. Então, é uma outra maneira também de fazer podcast. E tem vários, né, gente? Tem muita coisa. Mas eu acho que esses dois, acho que a galera vai ver que existem outras maneiras de narrar as coisas e também fica muito legal. E tem aquele de 30 também, né?
Ah, meu amigo, aquele de 30 eu não vou nem me aprofundar, né, gente? Porque é bom, o negócio é bom. O negócio é bom. Deixa, inclusive, aproveita o gancho, já deixa as suas redes sociais aí, Caio. A gente vai pôr na descrição também, com certeza, mas fala pro pessoal aí já as redes. Deixo muito blogueirinho, né? Eu tô no Instagram, né? Que a gente falou mal, passei meia hora falando mal do Instagram, mas tô lá. Então é @Caio Fugêncio e o do podcast é @aquele de 30pod. Eu ainda. Foi ótimo saber que o João trabalha com marketing digital, porque eu tô precisando, inclusive. E daí tô por lá e tô no Twitter também, falando bobagem, @eufugêncio. E aquele de 30 tá em todas as plataformas, todas, eu acho que todas, deve estar em todas as plataformas aí, todos os streamings de podcast, e é só procurar lá, né? Que eu acho que tá bom. Eu acho que aquele que não sabe, né? Eu passo horas falando um monte de coisa, mas aquele que não sabe claramente vender o próprio peixe, né, gente? Não sei, desculpa. Não, mas tá bom. Deixa os principais que a gente vai pôr tudo na descrição. Depois você passa pra gente, assim, certinho, bonitinho. Quem quiser também enviar mensagens românticas que não sejam nudes pro Caio, podem enviar também, que ele tá aberto para pessoas novas, viu? Por favor, pessoal, mandem mais mensagens românticas e menos nudes. Até suei o axila aqui. E de preferência se você não for do Acre, né? Do estado de São Paulo, gente, é positivo. Ganha pontos. Acho ótimo. Acho ótimo, Vitor, lembrar disso, gente. Vamos fazer uma distância aí que seja possível. Obrigado. E futuramente Caio vai estar fazendo o Tindercast aí também. Eu topo muito esse programa. Um spin-off. Caio, muito obrigado, viu? De coração. Adoramos o papo. Foi muito bom. Foi muito bom, Caio. Muito obrigado. Acho que não tem nada melhor da gente começar o ano aí de 2021 falando sobre o podcast. Né? Eu acho que essa é uma parte muito legal. E agradecer, eu gosto de agradecer sempre quem tá ouvindo, quem tá acompanhando, que é por vocês que a gente faz isso, e porque é um tesão do caralho também, mas é que a gente faz pra todo mundo ouvir, pra todo mundo se divertir, e eu sei que isso pode estar fazendo diferença na vida de alguém, então pra gente isso é muito positivo. Então obrigado quem tá ouvindo, principalmente vocês que fazem tudo isso acontecer, e a gente vai continuar fazendo. Gente, muito obrigado, foi ótimo, adorei. Que 2021 seja um ano de muito crescimento. Foi ótimo essa collab aqui. Logo, logo me aguardem, que vocês vão estar no Aquele de 30. Ai, meu Deus. Não sei se aguenta essa pressão. Fechou, gente. Valeu demais, pessoal. Obrigadão, viu? Um abraço. Falou. Valeu.